escutar. Por favor, responda pelo chat. O som tá bom? Acho que sim, né? Ok. Então, boa tarde a todos. Agora, dando início realmente à nossa webconferência de hoje. Mais uma webconferência do Telesaúde Espírito Santo. Deixa eu iniciar minha câmera aqui para vocês conseguirem me visualizar. Estão me vendo? Estão, né? Então, sejam bem-vindos a essa webconferência promovida aqui pelo Teleeducação, que é um serviço oferecido pelo Telesaúde Espírito Santo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Karina Tonini, sou coordenadora do Teleeducação e professora aqui da Universidade Federal do Espírito Santo, do Departamento de Medicina Social. Conheço alguns de vocês já estão sempre aqui conosco, né? Então, continuem participando e divulguem também sempre as nossas webconferências para os demais colegas que não puderam estar hoje participando conosco. As agendas, não sei se vocês sabem, todas as agendas de todas as webconferências, né, que vão acontecer daqui para frente, essa agenda está disponível no nosso site do Telesaúde, aqui, ó. Se vocês conseguirem visualizar nosso site aqui no lado inferior da tela, aqui da apresentação da Denise, telesaude.ifes.edu.br. Então, lá vocês têm a agenda das nossas próximas webconferências. Então, tem muitos temas legais que vão acontecer agora em julho, em agosto, então fiquem atentos. Nós lá temos as inscrições para o cursos, né? Por enquanto nós já encerramos as inscrições para o curso de saúde mental que vai iniciar. Lá também vocês podem assistir as webconferências que já foram gravadas aqui no Telesaúde, que já foram realizadas. Lá vocês conseguem acessar todas as webconferências, inclusive elas estão classificadas por áreas para facilitar o acesso de vocês. Então, tem as palestras de saúde mental, tem as palestras da saúde da criança, do adolescente, saúde da mulher e assim por diante. Lá também vocês têm um acesso para realizar as teleconsultorias, que é um outro canal de comunicação aqui do Telesaúde Espírito Santo, né, onde vocês podem tirar as dúvidas pela teleconsultoria. E também por lá vocês podem sugerir novos temas que vocês gostariam que fosse trabalhado aqui através de uma webconferência. Então, lá tem um link, sugira um tema e vocês podem ficar à vontade para sugerir temas que vocês gostariam que fossem abordados aqui em webconferências no Telesaúde. Tá ok? Lembrando, que eu gosto sempre de lembrar, né, que vocês precisam informar aqui pra gente, nessa caixa ao lado direito inferior da tela, as informações de vocês, principalmente o nome, o município e a categoria profissional, tá? Para a gente ter esse registro de vocês. Eu sei que muitos estão assistindo em um ponto, mas tem a equipe assistindo, participando. Então, é importante que vocês nos forneçam os dados de cada participante, o nome de cada um com a sua categoria profissional. Combinado? Essa palestra ela vai ser toda gravada e daqui a alguns dias ela poderá ser acessada no nosso site. Então é isso. Agora eu vou, desde já, agradecer a presença da Denise aqui conosco. Ela veio falar um pouquinho sobre as lesões por esforço repetitivo e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, né? Como estabelecer essa relação entre o trabalho e o adoecimento na APS. Essa webconferência faz parte daquele ciclo de webconferências que a gente tem feito sobre saúde do trabalhador. A Denise já esteve aqui conosco, fazendo uma webconferência, retorna para falar sobre este tema que é também tão importante. E muito obrigada, Denise, pela sua disponibilidade, para a gente poder contar com você. E a Denise, né, então, como está aí no slide, ela é médica, psiquiatra, tem pós-graduação em medicina do trabalho, professora da UNESCAM, mestre em saúde coletiva.
Então, tem um know-how aí, uma experiência muito grande na área. Aproveitem essa webconferência, aproveitem esse espaço para a gente compartilhar as experiências, para vocês tirarem as dúvidas. Aproveitem a Denise aqui conosco hoje. Ok? Então, passo a palavra agora para a Denise para iniciar a sua webconferência. Boa tarde, pessoal. Eu agradeço o convite para estar novamente aqui em contato com vocês, para discutir sobre um tema, como a Karina falou, de relevância dentro da área de saúde do trabalhador, que são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho e que eu prefiro ainda, por força de uma construção histórica, chamar de LER/DORT, lesões por esforço de repetição, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Não estranhe um psiquiatra estar falando sobre transtornos ortopédicos, isso vem por conta da formação. Eu fiz medicina do trabalho em 1989, desde essa época eu trabalho com pacientes que são portadores de dor crônica e nós vamos estar tecendo algumas considerações a respeito dessa causalidade, da causalidade que é o nexo de causalidade é um atributo do médico que assiste o paciente e que precisa de ser melhor clareado. Bom, primeiro, os distúrbios osteomusculares, eles vêm de uma série de nomenclaturas, na dependência do país, onde há uma discussão, já foi chamado de síndrome de sobreutilização, desordens por trauma acumulativo e também adoecimentos por lesões repetitivas. Na verdade, isso tudo começa em 1958 com um boom no Japão, quando os perfuradores de cartão, naquela época o sistema não era como o nosso hoje, né? Os sistemas de operacionalização da informática eram na base de cartões, e aí foi observado todo o registro de ponto de determinadas empresas. Também foi observado que havia um verdadeiro quadro epidêmico de sintomas que se manifestavam em membros superiores e que naquela época foi determinado como sendo uma desordem cérvico-braquial ocupacional, já sinalizando a importância do membro superior como um locus privilegiado, entre aspas, de localização da doença. No Brasil, isso acontece de uma forma muito interessante em 1987, já aparecendo dentro de uma discussão do movimento sindical, ligado, que através do sindicato dos digitadores, do pessoal que envolvia a parte de informática e de digitação, já apareceu uma patologia em 87 que era enquadrada como tendinite do digitador. Em 1993, essa sigla LER, lesões por esforço repetitivos, ela começa a ser disseminada no país e que se cria uma nova cultura no sentido de estar se discutindo que tipo de abordagem que teria que ser feita mediante o aparecimento de inúmeros casos ortopédicos, quase sempre voltados para membros superiores, e que em determinadas categorias profissionais aparecia sua prevalência com muito maior intensidade. Em 1998, entra na discussão uma nova sinonímia, né, que são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, porque não se encontrava em várias situações a lesão tecidual que poderia estar classificando esse quadro, que é um quadro sindrômico, dentro dessa abordagem lesão. Lesão implica, na verdade, em alteração tecidual, e não é isso que muitas vezes se encontra. Bom, no mundo inteiro, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, as LER/DORT, eles respondem pela maior parte das patologias, ditas patologias relacionadas ao trabalho, patologias ocupacionais. São a principal causa de estatística de afastamento em países industrializados. E isso é uma leitura que é muito fácil de ser feita quando se conhece as mudanças que ocorreram no mundo do trabalho, com uma concepção Taylor-Fordizada, que faz a fragmentação de tarefas, a repetitividade, enfim, várias questões que eu vou pontuar mais a seguir.
nas estatísticas nacionais, os transtornos ortopédicos ligados aos distúrbios osteomusculares são as mais importantes causas de ausência e de incapacitação para o trabalho. Bom, alguns estudos, como o do Instituto Sindical Europeu para Pesquisa, Formação, Saúde e Segurança, coloca as lesões por esforço de repetição como a principal doença ligada, não é a doença, né? São as doenças ligadas à organização do trabalho. Isso é uma coisa extremamente importante quando você debruça o seu olhar sobre o perfil epidemiológico, né, desde a década de 90, já sinalizando que o século XXI haveria ainda a existência de diversos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, mas que os transtornos psiquiátricos eles andariam muito próximos, exatamente refletindo as consequências de uma organização do trabalho penosa sobre o físico e a psique de um sujeito. Muito bem. Primeira questão. A origem desses distúrbios, ela é bastante complexa. Ela não é uma questão que você pode única e exclusivamente sinalizar como uma relação causa e efeito. E tem uma coisa que é muito clara, porque esses distúrbios, eles são caracteristicamente a manifestação do desequilíbrio entre o que se faz num trabalho que se prescreve e a capacidade do indivíduo de responder às exigências de um cenário de trabalho onde o nível de cobrança, o nível de exigência, as transformações que estão colocadas, não só levam uma sobrecarga da condição cognitiva do sujeito, mas também a sobreutilização de membros superiores na execução dessas tarefas. Eu trouxe para cá uma coisa que eu achei bem bacana, que foi a compreensão que precisa de se ter dessa multifatoriedade. A primeira questão que aparece são os fatores determinantes. Existem fatores determinantes que estão fundamentalmente ligados à organização da produção. Como é que essa produção é organizada? Como é que esses equipamentos foram concebidos? Como é que se dá a organização física desse ambiente? Como são os contratos de trabalho? Como essas ferramentas foram concebidas? Como é que esse trabalho se organiza numa interação entre o que o empregador acha que o trabalhador faz e o que ele efetivamente executa? Porque a gente tem vários fatores de risco, né? A gente tem os fatores biomecânicos, que são fatores muito mais facilmente identificáveis. Repetitividade, esforço, postura, a execução de gestos, as posturas penosas para se executar uma determinada tarefa, que se associam a fatores psicossociais, de insatisfação, de uma percepção negativa do trabalho, apontando na direção de um sujeito que traz uma sensibilidade individual. Ou seja, na verdade, essa multifatoriedade é o encontro e muitas vezes o desencontro de uma sensibilidade de um sujeito que tem todo um comportamento, que tem todo um sonho, que tem todo um desejo de executar uma determinada atividade laboral e todas as questões que vêm da organização do trabalho para além do posto de trabalho. Eu não estou falando aqui de posto de trabalho estrito sensu, cadeira, mesa, ou bancada, ou linha de produção. Eu estou falando de uma organização do trabalho que tem a ver com todas as mudanças para trazer à cena esse sujeito competitivo que as empresas exigem. Então, acho que é interessante a gente trazer um conceito sobre as Ler-Dort, né? Uma síndrome clínica que é caracterizada por uma questão primordial. O paciente que é portador de Ler-Dort, né? Vou chamar de Ler porque é um sinônimo mais afeto ao tempo de exercício meu profissional, né? É caracterizado por dor crônica. É um sujeito que a reclamação dele vai se direcionar para a existência de dor
e que pode estar localizada principalmente nos membros superiores. Isso não quer dizer que não possa existir algum quadro relacionado a membros inferiores. Isso você tem que estudar o posto de trabalho, estudar a atividade real do sujeito para falar sobre isso. Mas que está localizado principalmente no pescoço, na cintura escapular e nos membros superiores, e que pode afetar tendões, músculos e nervos periféricos, isso na dependência da localização, na dependência do agravo e na dependência da condição, da clínica que esse sujeito apresenta. Bom, já falei aqui que tem uma série de fatores, que são fatores que interagem com esse sujeito. Mas, na etiopatogenia, a gente tem uma coisa clara. Existe uma utilização excessiva que foi imposta ao sistema músculo-esquelético, aonde a falta de tempo para recuperação, ela é um fator determinante. Eu uso a força, o uso da força excessiva sobre o sistema osteomuscular, a postura penosa, né? Tem uma coisa que me chama muito a atenção quando a gente observa que se a postura está adequada ou se a postura é inadequada. Não existe postura inadequada para o trabalho. Existe a postura que o sujeito é capaz de efetuar para cumprir uma tarefa determinada. Então, a penosidade aí ela tem que se aplicar, porque esse é o termo correto e essa é a concepção adequada. E os fatores psicossociais que estão relacionados à organização do trabalho. Quem é que pode ser portador de uma lesão por esforço repetitivo? Todas as pessoas que se enquadram dentro daquela multifatoriedade que foi colocada. A gente tem maior frequência em caixas, bilheteiros, operadores de máquina, riscadeiras, bordadeiras, costureira, digitador, embalador, controlador de qualidade, faxineira. A gente tem uma série, né? Esqueci das cozinheiras aqui, poderia ter posto também as cozinheiras, poderia ter posto outras categorias profissionais. Na verdade, o que importa é que na leitura da organização do trabalho desse sujeito, você consiga identificar os fatores de risco e a sobrecarga que ocorre em cima de ciclos de tarefas, de conteúdos de tarefa, enfim, de uma organização do trabalho que é incapaz de respeitar a diferença. Os sinais e os sintomas, eles são variados de acordo com o quadro clínico, né? De acordo com o quadro que o paciente apresenta, mas eu já falei que a dor é uma questão que é primordial, tem alterações de sensibilidade e tem limitações funcionais. Uma coisa que vale a pena a gente lembrar, esse resultado desses processos, eles não se manifestam subitamente. O que a gente entende dentro dessa etiopatogenia? Traumatismos de fraca intensidade, repetitivo, ao longo de vários períodos, vão acometer estruturas musculoesqueléticas consideradas normais, que vão sofrer uma alteração e que estão na responsabilidade da evolução desses casos. Como é esse paciente, né? Às vezes eu até... Vocês vão me permitir uma brincadeira, mas eu já ouvi isso muito na vida, né? Ah, fulano de tal tem ler porque é lerdo, né? Ninguém tem ler porque é lerdo. Muito pelo contrário. Os trabalhadores que mais se dedicam no trabalho, que mais têm interesse no cumprimento das tarefas, são exatamente os pacientes que vão desenvolver esses quadros. Os sintomas que o paciente apresenta, eu já falei anteriormente, vai depender de cada caso, mas ele pode ter sensação de peso e fadiga, dor. Ele pode ter alodínia, que é a percepção anormal de estímulos que não são dolorosos, como dolorosos. A sensação de edema, não é um edema visível que você observa em determinados processos, mas o paciente ele te fala, eu sinto que eu estou com as minhas mãos inchadas. Eu sinto que eu não consigo mover os meus dedos e que a minha musculatura está toda endurecida. É um paciente que relata muito choque, dormência, formigamento, cãibras. Ele fala muito da falta de firmeza nas mãos. Eu até oriento muito os meus alunos e peço para eles o seguinte, pergunta para o seu paciente
se ele está conseguindo segurar uma xícara com um pires na mão, a xícara cheia, se ele consegue abrir uma garrafa PET, isso tudo, né, vai apontar para a fraqueza muscular. É um paciente que tem alternância na dependência da condição clínica mais grave de frio ou calor. Paciente que tem limitação de movimento, que acorda no meio da noite por dor. Ele sempre está trazendo para a gente um distúrbio do sono. Ele fala, eu acordo, por exemplo, numa síndrome do túnel do carpo, um paciente que é portador de um quadro desse, ele vai dizer, eu acordo à noite porque minhas mãos estão adormecidas. Eu sinto formigamento, sinto choque à noite. E é um paciente que tem uma alteração psíquica muito importante, porque ele tem medo do futuro. Ele tem raiva, muitas vezes, da sua condição de incapacidade. Ele fica muito irritado, porque como, né, muitas vezes você não tem para demonstrar um exame de imagem que possa estar refletindo a dor desse paciente, porque não existe nenhum instrumento que faça mensuração de dor, não existe um dosímetro para dor, você tem que associar a clínica à compreensão desse sujeito como um todo. Bom, dor é uma experiência desagradável, e ela é exatamente a expressão do que a gente tem, um mecanismo neurofisiológico aferente, fenômenos afetivos e emocionais, que são sujeitos à modulação por fatores culturais e ambientais. Ou seja, dor é algo de uma complexidade muito grande, porque ela vai interferir num sujeito desde mudanças de concentração de determinadas substâncias que são existentes tanto no local do processo, dos microtraumatismos, como alteração a nível central, sensibilização de via aferente de dor. Existe uma complexidade muito grande quando você vai lidar com esses quadros. É um paciente que tem muita diminuição na agilidade dos dedos. É um paciente que não consegue ficar muito tempo parado, não consegue elevar muito tempo os braços. E uma coisa que chama muita atenção, porque muito paciente, principalmente na época que se usava muito cheque, hoje com cartão eletrônico, né, se usa menos, mas o paciente fala, minha caligrafia mudou. O meu cheque está voltando, o paciente dizia, né, tem dificuldade para segurar o telefone, ele sempre tem dificuldade de utilizar os membros superiores na forma mais elevada. Tem dificuldade de carregar peso. Como ele tem muita fraqueza muscular, essa questão dele segurar pequenos pesos é difícil para ele. Cai as coisas da mão dele. E eu acho que um quadro mais dramático é quando o paciente já fala de mudanças na condição de higiene pessoal. São pacientes que cortam os cabelos porque não conseguem ter cabelos longos ou estão com os cabelos mais compridos, mulheres principalmente, né, por causa da questão de gênero, as lesões por esforço de repetição, os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, eles são muito mais frequentes nas mulheres do que nos homens. Fora, né, a dificuldade para segurar a criança. Eu tenho pacientes que dizem, eu não consigo segurar meu filho no colo, eu tenho que estar sentado, alguém colocando o menino no meu colo para que eu possa segurar. E as dificuldades para executar as tarefas domésticas de uma maneira geral. A gente tem, eu poderia ter listado aqui muitos casos, né? Numa síndrome dolorosa, eu coloquei aqui algumas coisas mais frequentes, as tendinocinovites, as sinovites, compressão de nervo periférico, síndrome dolorosa miofacial, mas poderia botar dor cérvico-braquial, poderia botar epicondilite, síndrome de impacto do ombro. Eu tenho uma série de quadros que são enquadrados como pertencentes aos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Coisa importantíssima, localização, a localização mais frequente, dedos, punho, mão, cotovelo e antebraço, ombro, cintura escapular, coluna cervical e outros locais. Isso aqui são alguns estudos que estão demonstrando que, por exemplo, esse estudo que Reis faz em 2000, apesar de já ter muitos anos, mas isso aqui ainda é muito frequente, você tem mais síndrome do túnel do carpo, que é o diagnóstico mais frequente. Nesse estudo ele também diz que 33% dos pacientes recebem mais de um diagnóstico. Isso é importante também quando a gente observa que os quadros, eles são
polimorfos. Muitas vezes você vê um diagnóstico, você vai ver um paciente num dia, depois ele aparece com outro quadro, e o que a gente tem encontrado na maior parte dos estudos é isso, são as tendinites, as tendinocinovites, as epicondilites, e lembrando que nos outros estudos sempre vai aparecer a síndrome do túnel do carpo, que está mais explicado biomecanicamente, por conta da repetitividade, causando processo inflamatório e causando a retenção através de edema, compressão do mediano e a emergência sintomatológica. Bom, essa é uma questão complicada, porque o impacto direto e indireto dessas lesões, primeiro que é incalculável. Então, nós temos uma parcela grande de pessoas que são afastadas. O grande problema nosso é o seguinte, o que a gente tem de dado oficial, ele vem do sistema CAT, do SIS-CAT, né, que é acessado somente por pessoas que pertencem à Previdência Social na categoria de empregados. A gente não tem. Esses dados vão estar restritos a 30% da população. E o restante? Como é que fica o aparecimento desses quadros? Será que esses quadros não existem nos outros trabalhadores? É por isso que eu vou falar mais tarde sobre o SINAM, que é o instrumento que a gente utiliza dentro do Sistema Único de Saúde e que vai clarear muito mais, porque ele permite a inserção de dados de trabalhadores que são autônomos, que são empregadores, enfim, outras características, né? Essas lesões, elas atingem o trabalhador no auge da sua produtividade e experiência profissional. As lesões por esforço de repetição ou os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho não são privilégio, entre aspas, de pessoas que estão iniciando na sua carreira. Isso depende muito da organização do trabalho, por isso que eu sempre digo que o diagnóstico, em primeiro lugar, é organizacional, para depois você pensar na patologia ortopédica que o paciente apresenta, como sendo ou não vinculado dentro desse quadro sindrômico. E a dificuldade de reinserção desse trabalhador, a reabilitação física e funcional, a reinserção, é um desafio para o tratamento, porque a gente sabe muito bem que os trabalhadores depois, quando tem o seu nexo causal qualificado pela Previdência Social, aceito, né, na forma do nexo técnico pela Previdência, quando eles retornam, vão ter um ano de estabilidade e a partir daí são demitidos. O que eu acho importante dentro da atenção primária para que a gente possa estar entendendo bem a causalidade? Primeiro, você tem que entender o perfil do adoecimento músculo-esquelético, ou seja, como é que com aquele corpo, frente a uma determinada atividade, vai funcionar. O que é fundamental? Entender sobre o ambiente de trabalho. Quando eu não posso ir ao ambiente de trabalho, eu tenho diferentes estudos que me dão suporte para poder fechar uma causalidade e abordar a dor nos seus componentes, né, sensorial e emocional, que é importantíssimo. O que eu avalio na organização do trabalho? Numa anamnese bem feita, tem que se levar em consideração horário de trabalho, existência ou não de pausas, duração da jornada de trabalho. Muita gente trabalha com banco de horas. O que isso significa? Que num determinado período ele vai ter sobrecarga de atividade. Mesmo que em outro período ele fique ocioso, essa ociosidade olhada com um pouco menos de rigor, né? A jornada de trabalho seja menor, a intensidade da produção seja menor, mas ele já teve períodos, mesmo que sejam sazonais, de uma produção mais aumentada. Horários extremos, muita hora extra, a forma com que essa produção foi concebida, como é que isso, esse trabalho é fragmentado, é repetitivo, eu consigo ter uma visão do todo, ou eu sou um sujeito alienado que só repito numa cadência determinada as atividades que eu vou exercer. A questão da complexidade da tarefa, se eu domino, se eu não domino uma tarefa, a introdução da figura multifuncional hoje, de um sujeito que é multifuncional, traz isso, uma complexidade maior, né? As relações interpessoais, o estilo da gestão, que cultura organizacional é essa? Será que se eu começo a tirar muito atestado, eu sou um dos sujeitos que sou olhado de forma diferente, sou um candidato à demissão? Então, todas essas questões
elas podem se chocar com algumas características, né, as necessidades de um indivíduo, lembrando-se sempre que cada sujeito é singular, tem a sua própria história e tem a sua própria forma de estar no mundo. Sobre os fatores que solicitam o aparelho musculoesquelético, uma coisa que é importantíssima a gente observar a forma com que esse trabalho é executado, que força que é empregado. A repetitividade junto com a força, igual a posturas forçadas, penosas, vai dar pressão localizada sobre o tecido mole. Não precisa nem ser muito, né, muito sagaz para entender que isso vai ocasionar algum tipo de disfunção que vai levar esse sujeito a apresentar uma clínica importante. Bom, eu trouxe algumas definições sobre o que significa trabalho repetitivo. E aí isso varia de acordo com a concepção, mas algumas são bastante próximas, né? A primeira diz que o trabalho repetitivo representa ciclos de 30 segundos, que podem variar ao longo da jornada até 120 segundos. E o que a gente entende por ciclo de trabalho? É o início da operação, a sequência que ele vai efetuar sem que haja interrupções importantes durante a sua atividade. O trabalho repetitivo, então, seria aquele em que os componentes do trabalho já se repetem mais de 15 vezes por minuto, que mobilizam o sétimo da massa corporal. A literatura ainda diz o seguinte: outro parâmetro, um ciclo mais curto que 2 minutos, que é repetido durante toda a jornada de trabalho. Tem alguns autores que já dizem mais. A atividade que se repete ao longo do dia, sem possibilidade de pausas de criatividade, de se colocar um jeito de efetuar uma determinada atividade, seria considerado trabalho repetitivo, né? Tá aí o que a norma sueca de ergonomia fala, que o trabalho repetitivo é equivalente ao trabalho monótono. É aquele onde eu faço poucas tarefas, os movimentos que eu emprego são muito similares e eles se repetem continuamente ao longo da jornada. Por isso que precisa ter muita atenção quando se vai reabilitar um sujeito, né? A gente não pode pegar uma pessoa que trabalhava com entrada de dados como digitadora e colocá-la para ser telefonista, porque as atividades são similares em termos de repetitividade e monotonia. Aqui são duas figuras, né, só para ilustrar e lembrar. Isso aqui é uma fiação de tecelagem, aqui é o nosso famoso computador que hoje nos persegue. Ajuda também, mas persegue muito. Algumas demandas físicas que foram associadas, né, já a alguns trabalhos, já que dizem que horas de trabalho, a associação positiva entre horas de trabalho e sensação de fadiga no dorso, pescoço e ombro, em trabalhadores de linha de montagem, com atividades que envolvem elevação de membro superior, sem sustentação. Você vai sempre encontrar pontos dolorosos em região de trapézio, e se trabalha acima dos 90 graus, os membros são alongados e são elevados acima de 90 graus, a existência de dor no trapézio e na musculatura que compõe o manguito rotador. Bom, isso aqui são as demandas psicológicas, né? Satisfação no trabalho. Quem não gosta de onde trabalha vai adoecer com mais facilidade. São questões ligadas a suporte do trabalhador, a responsabilidade, o controle do trabalhador sobre a tarefa e o clima organizacional. Fator clínico importante nas demandas psicológicas: nervosismo, a performance, né, de um sujeito. Botei aqui uma mulher com vários braços, que atende telefone, que escova, que faz gráfico, que, enfim, a multifuncionalidade que está posta na figura feminina, né? Não é porque a mulher é mais frágil do que o homem, não é porque a mulher não se adapta a determinadas condições, mas é o tipo de trabalho que está reservado para a maioria das mulheres, principalmente num país onde a média de escolaridade é o ensino fundamental incompleto. O que é importante na atenção básica, né? Na atenção primária, para que eu possa construir um nexo? Primeiro, a história das queixas atuais. Quando que isso começa?
que fatores de risco que existem no seu trabalho, fatores de melhora, fatores de piora, a evolução do quadro, a duração, a indagação sobre os diversos aparelhos que esse sujeito, né, apresenta, o comportamento, quais são os hábitos que você considera relevantes, seus antecedentes pessoais, os familiares, a anamnese ocupacional propriamente dita, né, onde você vai ter que levantar desde a inserção desse sujeito até a forma com que esse trabalho está organizado, existência de pausas, existência de equipamentos de proteção individual, tarefas, trabalho isolado ou coletivo, enfim, várias questões que têm que ser analisadas à luz de uma organização do trabalho. O que existe de hora extra, o que existe, se trabalha com banco de horas, se o contrato é precário, se trabalha num posto de trabalho que ele considera minimamente adequado, e o que é esse minimamente adequado? O exame físico, geral e específico, os exames complementares e a investigação do posto ou atividade em loco, se necessário. Por que se necessário? Porque há determinadas atividades que eu não domino e que eu não consegui achar nenhum tipo de estudo que já faz o vínculo, né? Existem diversos estudos que já foram, que são estudos já efetivados em determinadas categorias profissionais, né? Cozinheiros de restaurante, eu não preciso ir longe, tem diversos estudos de ergonomia que já mostram a sobreutilização, os fatores de risco, como causadores dessas lesões. O trabalho dos bancários, né, que é uma coisa importante também. Botei esse slide aqui para a gente ver como é que a gente raciocina para explorar o sintoma da dor, que é o mais importante. Primeiro, dor músculo-esquelética bem localizada em um ou ambos os membros superiores, de início insidioso e com fator provocativo. Ou dor monoarticular ou poliarticular, sem rigidez, com provas laboratoriais normais. Eu tenho que investigar quais são os fatores de riscos ocupacionais, quais são os fatores de risco ergonômicos que existem dentro daquela atividade. Se eles estão presentes, é bem provável que eu esteja frente a uma situação que eu possa enquadrar como pertencendo as Ler-Dort, e aí o desdobramento disso tudo vai passar pelo SINAM, sistema de notificação, emissão em alguns casos, quando necessário e quando vinculado, quando possibilidade, às comunicações de acidente de trabalho, mesmo que seja uma comunicação sem afastamento do trabalho. Quando esses fatores não estão presentes, vocês encaminham para a rede secundária, né, a nossa rede de atenção secundária, que precisa ser avaliado por um especialista, porque, como eu sempre falo para os pacientes, né, a epicondilite que dá numa lesão degenerativa vai dar também, o nome é o mesmo. Então, os pacientes chegam lá, eu tenho uma epicondilite, ou eu tenho uma lombalgia, e aí eu estou caracterizada como Ler? Não, depende do contexto, né? Por isso que eu falei que o diagnóstico é organizacional. Bom, já falei isso, né? Os casos notificados ao SINAM também, quando em condições tem que ser emitida uma comunicação de acidente de trabalho, se o paciente é regido pela CLT e ele seja assegurado, né, ao seguro acidente de trabalho. E é o médico assistente que faz, não é o médico do trabalho, nem o ortopedista, nem o cirurgião ortopédico, nem que vai fazer o nexo causal. O nexo causal é atributo do médico que assiste o paciente. Se eu sou clínico, se eu sou médico de saúde da família, eu estou frente à abertura de uma comunicação de acidente de trabalho, aonde eu julgo uma capacidade ou incapacidade para ser avaliado pela Previdência Social, é de responsabilidade, desde 1998, por uma resolução do Conselho Federal de Medicina, que é essa que está aí na tela, 1488, é atributo do médico que assiste o paciente. Isso aqui é uma fichinha do SINAM. Né? Fichinha do SINAM, que a primeira parte é muito comum, é muito frequente, é comum como as outras notificações. A gente só vai trabalhar aqui a codificação, que aqui no campo 2 está a doença relacionada ao trabalho, Ler-Dort,
o código Z57.9, que são circunstâncias relacionadas ao trabalho. Isso aqui é uma série de informações que todos os senhores sabem preencher, e a gente vai ter aqui, já começando, os dados complementares do caso, porque as lesões por esforço de repetição /DORT são enquadradas como doenças de notificação obrigatória. Aqui, no caso, a ocupação. Se a situação no mercado de trabalho é empregado com carteira assinada, se ele é empregado não registrado, se ele é servidor público estatutário, se ele é seletista, desempregado, trabalho temporário, avulso, cooperativado. Vocês podem ver aqui que aqui existem diversas condições laborais, de contratos laborais ou de ausência de contrato, né, que estão colocadas aqui. Por isso que o SINAM é o único sistema universal que a gente tem. O tempo de trabalho na ocupação, os dados da empresa contratante, a atividade econômica no CNAE, se a empresa é terceirizada, se existem outros agravos associados, o tempo de exposição ao risco e o regime de tratamento. Aqui já fechando mais para o diagnóstico, aqui já vem com sinais e sintomas, como eu já falei anteriormente, se tem limitação de movimento, se tem sinais flogísticos, se tem diminuição de força, se tem diminuição do movimento, se tem dor, se tem limitação para fazer as atividades, algumas características da própria organização do trabalho, se tem prêmio por produção, se tem pausa, se tem movimentos repetitivos, se o ambiente é estressante, se uma jornada de trabalho mais de 6 horas dia. O diagnóstico específico utilizado pelo CID-10, se ele tem uma tendinite, vai ser M65, se ele tem uma dorsalgia, vai ser M54, enfim, vai por aí afora. Se houve afastamento do trabalho, quanto tempo, se vai melhorar ou piorar. Normalmente, a gente não sabe se com o afastamento do trabalho vai melhorar ou piorar, porque às vezes você pega o paciente logo no início, então a resposta normalmente é ignorada. Já apontando para uma questão epidemiológica, a existência no campo 56, se houve alguns outros trabalhadores com a mesma doença no local, a conduta que a gente adota e a evolução do caso, se foi emitida CAT ou não. Aqui umas informações complementares e observações que podem ser colocadas, tipo existência de vários casos no ambiente de trabalho, ou qualquer observação que vocês julgarem pertinente. Isso aqui se assina e se notifica o sistema. Bom, alguns lembretes que eu acho importantes. Primeira coisa, diagnóstico de LER/DORT. A clínica é soberana. Eu sou de uma época, né, eu tenho 38 anos de formada, eu sou de uma época que eu aprendi desse jeito, né? A clínica sempre foi soberana. E cada dia mais a gente tem essa concretização. Não é um exame de imagem que vai dizer sobre a condição, principalmente porque tem estruturas musculares, tem estruturas tendinosas que não vão dar um resultado fidedigno, principalmente nas ultrassonografias. Então, precisa ter cuidado para saber pedir o exame. Então, a clínica é soberana, exame é complementar. Exame só pode ser avaliado à luz do quadro clínico. Primeiro você tem um diagnóstico clínico, se você tiver alguma dúvida para suporte ou para acompanhamento, eu acredito que seja extremamente válido, mas a construção do nexo de causalidade é sempre dado à luz do conhecimento sobre a organização do trabalho. Por isso que a anamnese ocupacional, ela é o fator primordial na resolução de uma clínica desse porte. Quanto ao tratamento. Tratamento das LER/DORT, eu acho essa frase muito interessante, porque ele desnuda a falência do sistema de assistência ao portador de dor crônica e a indústria de clínicas de fisioterapia de qualidade inadequada. O que a gente vê muitas vezes? Um protocolo padrão, como se o paciente pudesse responder da mesma forma à indicação de uma termoterapia, se ele tem melhor... se ele se adequa melhor com um determinado tipo de procedimento, se está colocado... O que eu acho bacana no Centro de Referência ao Trabalhador é que se trabalha em equipe, né? Então, os casos são vistos pela gente, por mim, pelos meus alunos, pelos fisioterapeutas, que vão estar trabalhando passo a passo junto
com o acompanhamento do paciente, do nosso paciente, né? A gente discute os casos, se o paciente está melhor, se ele está pior, se ele se mantém na mesma coisa, porque em muitos quadros o paciente tem tanta limitação que nem os procedimentos de fisioterapia ele vai conseguir suportar em determinados casos. O tratamento coloca o profissional que assiste esse paciente diante de problemas que são da ordem social, cultural, econômico, coloca o médico dentro, numa situação de intermediário. O médico está aqui no meio, a previdência está de um lado e o paciente do outro, e o paciente muitas vezes acha e vem trazendo para nós a ideia: eu preciso de um laudo forte para a previdência social, né? Isso é uma situação bastante complicada para a gente estar colocando, porque não é a existência de um laudo forte ou de um laudo fraco, é a existência de um acompanhamento adequado e a explicitação no seu laudo de quais os fatores que você levou em consideração para apontar um nexo de causalidade. É isso, gente. Eu deixei essa imagem aqui para o final, né? Imagem Morro de São Paulo, para lembrar um momento bom da minha vida, e espero ter dado à luz um pouco aí as dúvidas que vocês tiveram. Obrigada. Acho que com certeza esclareceu bastante muitas coisas, muitos pontos, Denise. Vocês podem também realizar as perguntas pelo chat, hoje vocês estão muito tímidos. Vocês podem aproveitar esse momento para tirar as dúvidas, ok? Eu já vou começar com uma então, porque muitas vezes a gente faz esse tratamento e diagnóstico muito direcionado para o médico, né, da equipe. Mas eu acho que eu gostaria que você abordasse um pouquinho mais, Denise, como que a equipe toda pode trabalhar, né, em conjunto para esse diagnóstico, tratamento, prevenção das DORT. Eu acho que assim, a prevenção, ela é talvez o nó crítico do nosso sistema. Prevenção não se faz com ginástica laboral. Ginástica laboral é uma, como dizia uma falecida amiga minha, é uma firula, né? Ginástica laboral, ela não tem nenhum estudo que comprova que houve redução dos casos se não houver intervenção dentro do ambiente de trabalho. Então, eu acredito que a prevenção ela tem que se dar, e ela é uma coisa extremamente complexa, porque você, para fazer prevenção de doenças dos distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, você tem que intervir no processo produtivo. E nem sempre é isso que a gente consegue fora de mesas de negociação, onde entra o Ministério Público do Trabalho e o SUS, frente a uma determinada situação. Quanto à participação de uma equipe, a minha experiência no Sereste é do trabalho junto com os fisioterapeutas e com o psicólogo. Eu acho que essa é a minha experiência mais concreta em termos de equipe multidisciplinar, mas eu acredito que nos locais onde exista uma atuação de outros profissionais na equipe, isso deva existir com maior frequência. Hoje a gente tem, só posso falar da experiência do Sereste. No Sereste hoje tem terapeuta ocupacional, tem fisioterapeuta e tem um massoterapeuta junto com o pessoal da fisioterapia, e tem a gente junto com o psicólogo. Um papel que eu acho extremamente importante é o papel desenvolvido nos grupos qualidade de vida. Porque a questão dos pacientes que são portadores de Ler-DORT, ela não se resume somente à atividade de fisioterapia. Você tem que dar um espaço de fala para o paciente. Nem sempre você tem possibilidade de trabalhar individualmente. E eu acho até que essas questões elas têm que ser trabalhadas em grupo. Porque só entendendo que ele não é a ponta frágil do sistema, que ele faz parte junto com um grupo de outros trabalhadores de outras funções, e que foi a organização do trabalho que o adoeceu, porque aí você afasta um pouco essa questão da culpabilização, porque o trabalhador portador de Ler-DORT, ele se sente culpado porque ele adoeceu frente ao sistema. Então, eu acredito que os grupos qualidade de vida, eles são um caminho extremamente importante. Nessa experiência a gente já tem há alguns anos,
nos anos todos que eu estive, né, anteriormente no centro de referência. O pessoal de São Paulo também tem uma experiência grande com isso. Acredito que outros Cerestes no Brasil inteiro também tenham essa experiência. Mas o que eu posso dizer é isso: grupos multidisciplinares, atendendo pacientes originados de diversas categorias profissionais, com a participação de outros colegas, eles de outras categorias profissionais, esse resultado é muito melhor. Com certeza, excelente, Denise. Como a gente não tem mais nenhuma pergunta aqui no nosso chat, eu acho que eu vou encerrando, agradecendo a participação de todos, lembrando mais uma vez que essa webconferência foi gravada e pode ser acessada no site do Telesaúde daqui a alguns dias, né? Como todas as outras que tivemos sobre saúde do trabalhador. A Ana, eu acho que é a Ana Lúcia do Sereste, né? Não, da Regional de São Mateus, do Sereste. Acho que é isso. Ela falou que que seria muito importante, Denise, a capacitação sobre LER-DORT para os profissionais da atenção primária, pois o banco de dados do SINAM é muito pobre em relação a esse agravo. Então, eu perguntei de que forma ela acha que primeiro momento para os médicos, segundo momento para técnicos, enfermeiros e os profissionais da vigilância, né? E depois focar principalmente as notificações. Talvez a gente pode fazer um momento aqui só sobre notificação de LER-DORT. Não sei se seria o caso, a gente pode combinar certinho e sentar para ver essas questões junto com vocês, com o Sereste. O que você acha? Eu acho que o importante, primeiro, é o seguinte: eu acho que o médico ele precisa de ser capacitado. Eu acho que é preciso que se faça uma... Porque, na verdade, o que acaba acontecendo? Esse diagnóstico, embora ele possa ser multidimensional e ele possa ser construído por outras categorias, mas ele fundamentalmente ele passa pelo médico para uma determinação diagnóstica. E aí, como se trabalha, salvo engano, as notificações só a partir da conclusão diagnóstica, eu acredito que essa capacitação, primeiro eu acho que essa capacitação ela tem que ser feita para os médicos e para os outros profissionais. Eu não trabalharia essa capacitação única e exclusivamente para os médicos e para os outros profissionais, né? Eu acho que isso é uma situação para ser pensada em conjunto. Porque para você notificar, você tem que diagnosticar. E eu acho que a questão maior não é você dizer se o paciente tem uma epicondilite ou uma síndrome do carpo ou uma síndrome de impacto do ombro. É entender se aquilo foi produzido ou não pelo trabalho. Eu acho que esse é que é o X da questão. Acredito que a gente lá no Sereste tem a condição de estar oferecendo, a partir de demanda. O pessoal está muito capacitado lá e dá vários cursos, né, não tem restrição, isso é tudo combinado, né, tem uma coordenação, o Sereste, a Liliane, ela é muito sensível a solicitações de capacitações. Eu acho que tem tudo para dar certo. Isso é possível sim, né, Denise? Que a Ana até lembrou que nem todo mundo tem que lembrar da realidade da ponta, que também nem todo mundo tem acesso à internet, né? A gente pode também ver a possibilidade, talvez, quem sabe, fazer um curso pelo Telesaúde, né? Então, acho que é uma questão de sentar, conversar, para a gente estabelecer as parcerias. Tem uma questão também, o Sereste dá muito curso de capacitação em loco. Que eu acho que isso é uma coisa que ajuda pra caramba, porque você tem mais oportunidade. Porque, na verdade, o que acaba acontecendo? As informações que vêm através... Às vezes tem um tempo muito curto e às vezes você não tem tanta habilidade, né, para poder estar discutindo. Às vezes o tempo é muito pequeno, as pessoas ficam mais tímidas. E a gente tem diversas técnicas para motivar as pessoas, para elas poderem se sentir à vontade, para estarem perguntando, né, resolvendo as demandas que elas têm. Com certeza. Então, acho que a partir das demandas, isso pode ser conversado com a equipe do Sereste, né, e isso pode ser disponibilizado. Não é mesmo, Denise?
Acredito que assim, tem um planejamento que o Sereste tem, que a equipe toda tem, e que isso entra na pauta, as solicitações que vão sendo feitas, elas vão sendo, à medida do possível, atendidas, tem um cronograma, tem uma coisa que é muito legal esse ano, que vai ter um curso de especialização em saúde do trabalhador, tem vaga para todos os municípios que têm referência técnica. Então, eu acredito que tem um movimento bacana que está acontecendo dentro da saúde do trabalhador no Estado. Ok. Então, eu vou mais uma vez agradecer a vocês pela participação, por essa discussão, né, que nós colocamos agora no final. Espero que vocês continuem participando. Vejam nossa agenda no site do Telesaúde. Agradeço especialmente a doutora Denise por estar aqui com a gente, pela sua excelente contribuição, como sempre, né? Uma apresentação super clara, super didática e dinâmica também. Mais alguma contribuição, doutora Denise? Eu acredito, assim, pessoal, que assim, essa é uma clínica que desafia a gente o tempo inteiro. É uma clínica que cruza muito com os transtornos psíquicos, ela cruza muito com o sofrimento do sujeito. Eu acho que uma questão que é primordial é a gente saber escutar, acolher e permitir que o paciente consiga identificar em você um parceiro, uma pessoa que vai acolher a sua demanda e que vai principalmente valorizá-lo. Isso é muito importante, isso é fundamental, a gente afastar os nossos preconceitos, né, conceitos pré-concebidos a respeito dos portadores de Lerdort como sendo pessoas que querem ou não, que querem de qualquer forma receber um benefício pela Previdência Social. Não é isso, não é essa a minha realidade. Eu tenho mais de 25 anos que eu atuo nessa área, então não é isso. Eu sei que é um paciente sofrido e é um paciente que depende fundamentalmente da nossa compreensão. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, né, e estou à disposição no Sereste, lá com os meus alunos, para as dúvidas, acolher pessoas que vocês enviem e acolhê-los também se houver oportunidade. Muito obrigada. Nós que agradecemos e esperamos contar com você aqui mais vezes conosco. Então, obrigada a todos e tenham uma ótima tarde.